Boa tarde, povo abençoado. Estamos aqui mais uma vez com a live para falar de um assunto bem legal. O pessoal pediu aí, nós vamos falar hoje a respeito do jovem e a sua carreira no mercado de trabalho. O jovem e a sua carreira no mercado de trabalho e 7 passos para alcançar a excelência no mercado de trabalho. Então você que vai assistir aí depois offline, nós vamos tratar aqui de 7 passos para alcançar excelência no mercado de trabalho. Nós estamos em um momento em que o mercado de trabalho é muito exigente, nós sabemos disso, e o jovem cristão ele precisa se preparar, ele precisa estar atento, ele precisa estar antenado e atualizado para que ele consiga galgar degraus nesse mercado de trabalho. Mas nós vamos tratar de alguns assuntos aqui e vamos trabalhar com a base bíblica. Vou trazer aqui alguns versículos que vão nos nortear nessa conversa, vão nos nortear nesse bate-papo. E eu creio que você vai sair daqui edificado. Você vai sair daqui com conhecimento. Você vai sair daqui de uma maneira melhor para que você possa evoluir. Mas essa conversa ela não abrange somente jovens. É uma conversa que nós vamos ter aqui que serve também para pais, para avós, para tios, para professores, para todos aqueles que estão em uma condição de liderança, porque o jovem, ele precisa de orientação, e muitas vezes ele busca orientação com nós pais, com nós tios, avós, e às vezes ele não encontra uma resposta nesse momento, nessa orientação. Então nós precisamos nos preparar cada vez mais para nós atendermos a necessidade dos nossos jovens, para nós atendermos a necessidade que eles têm nessa busca de conhecimento, nessa busca de sabedoria. E nós vamos começar essa live falando a respeito de nós mesmos, porque antes de eu ser um bom profissional, antes de eu me preparar para o mercado de trabalho, eu preciso conhecer quem eu sou. Eu preciso saber quem eu sou, preciso saber sobre os meus princípios, eu preciso saber sobre as minhas necessidades, eu preciso saber sobre a minha vida emocional, para que eu possa, aonde quer que eu esteja, manter os meus princípios, manter aquilo que eu acredito. Então eu não posso chegar em algum lugar sem saber quem eu sou. Primeiramente eu preciso me conhecer, para conhecer outras pessoas. E eu acho interessante uma palavra que está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Eu vou ler para você. E é uma palavra muito interessante. Se você tiver uma Bíblia aí, você pode acompanhar. Esses versículos que eu vou citar, eu vou ler eles junto com você. E se você quiser, você pode estar acompanhando. Então, a primeira parte dessa nossa conversa, ela faz uma pergunta para nós. Quem nós somos? Quem eu sou? Qual o propósito da minha vida aqui na Terra? E eu encontro lá em 1 Pedro 2,9, escrito assim: Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui na palavra de Deus nós temos aqui uma noção daquilo que nós somos, de qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E ele coloca para nós 4 adjetivos. Ele coloca em você aqui 4 adjetivos maravilhosos. Ele fala que nós somos geração eleita, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, e tudo isso tem um significado. Tudo isso tem uma lógica.
Tudo isso vem para nos trazer uma certeza de que nós não estamos aqui em vão, mas nós temos propósito. Então ele fala que nós somos eleitos, que nós somos sacerdotes, que nós somos santos e que nós somos povo adquirido. O povo adquirido é o povo comprado. É aquele povo resgatado. Então você não está aí por acaso. Você é alguém que é amado por Deus. E você é amado pelas pessoas também. Hoje em dia, muitos jovens têm esse problema, essa crise existencial. Será que as pessoas gostam de mim? Será que as pessoas me amam? E sempre estão se perguntando. Mas eu digo para você com certeza, Deus te ama. A tua família te ama. Os seus pais te amam. Os teus amigos te amam. E você tem uma missão na terra, que é levar luz para aquelas pessoas que estão em trevas. Você tem uma missão na terra, que é multiplicar o bem. Você vê que no final desse versículo ele diz que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E um pouco antes ele diz, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou. Para nós anunciarmos a palavra de Deus, para nós levarmos luz a qualquer ambiente que nós estivermos. Então esse é o primeiro passo para nós introduzirmos esse assunto, onde nós vamos alcançar excelência, onde nós vamos poder nos inserir na sociedade, tendo a certeza daquilo que nós somos, tendo a certeza do nosso propósito, tendo a certeza das nossas convicções. Eu preciso ter firmes convicções para que eu entre nesse mercado de trabalho e eu alcance excelência em qualquer coisa que eu for fazer. Então, sabendo quem nós somos, nós podemos nos posicionar. E hoje em dia faltam pessoas com posicionamento. Nós não podemos ficar em cima do muro. A você que está assistindo aí, eu quero perguntar para você se o som está ok, se você está ouvindo legal, manda um joinha aí, por favor. Manda um joinha aí para mim saber, para eu saber se o som está chegando legal aí para você. Então nós precisamos ser pessoas que nos posicionamos. Ah, mas se eu me posicionar, as pessoas vão me criticar. Ah, mas se eu me posicionar, as pessoas não vão gostar de mim. Meu amigo, minha amiga, você precisa de uma posição. Você precisa ser alguém autêntico. E a partir do momento que você se tornar uma pessoa autêntica, as pessoas vão gostar de você. Porque as pessoas gostam de autenticidade, de pessoas verdadeiras, de pessoas que acreditam em algo e elas sentem firmeza naquilo que acreditam. Que quando dizem uma palavra, essa palavra tem firmeza. Quando falam algo, edificam vidas. Nós precisamos ser pessoas que edifiquem vidas. E para isso nós precisamos nos posicionar. E hoje eu vou trazer para você uma história aqui de alguém que se posicionou, de um jovem que ele tinha convicção daquilo que ele acreditava. E ele se destacou no ambiente em que ele estava trabalhando, no ambiente que ele estava exercendo a sua função. E através desse exemplo, nós podemos também nos destacar no mercado de trabalho, nós podemos nos destacar na sociedade onde nós vivemos. Porque nós temos uma missão. Cada um de nós tem uma parcela de contribuição na sociedade. E para nós contribuirmos, nós precisamos nos posicionar. E esse jovem, a qual eu vou falar hoje, o nome dele é Daniel. Daniel era um jovem hebreu, um jovem da tribo de Judá, que foi deportado para a terra de Babilônia. Havia uma profecia do profeta Jeremias que dizia que o povo de Israel seria exilado da sua terra. E quando chegou o cumprimento dessa profecia, o rei Nabucodonosor enviou seus soldados até Judá
e falou: ó, eu quero jovens sábios, entendidos, para que possam estar diante de mim aqui dentro do palácio. E dentre esses jovens que foram deportados para a terra dos caldeus, para o palácio de Nabucodonosor, entre eles estava Daniel, um jovem que tinha posicionamento, um jovem que cria em Deus e não tinha medo de se posicionar. Mas é um jovem também que ele procurou se preparar. É um jovem que procurou estudar. É um jovem que procurou uma formação. É um jovem que procurou adquirir entendimento, sabedoria. E eles botaram o olho nele e falou: esse jovem vai ser um dos jovens que vai estar junto de mim no palácio. Quero cumprimentar aqui a Bia que ama, a minha enteada que está ali assistindo, Fábio Pereira também, um grande amigo, Fábio Pereira, está aqui também nos assistindo. E essa tarde vai ser muito proveitosa. Então, como nós vamos tratar aqui de 7 passos para alcançar a excelência, eu já vou entrar no primeiro passo. Não sei se hoje, nessa live, nós vamos conseguir aqui abordar todos os assuntos, mas se não conseguirmos, sábado que vem tem mais. Então, o primeiro passo está lá em Daniel capítulo 1, versículo 8. Esse vai ser o primeiro passo para alcançar a excelência no mercado de trabalho. Daniel, ele tinha um espírito excelente. E o versículo diz assim: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com as porções das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Aí às vezes você fala: nossa, não entendi nada disso. Nunca li esse versículo, não conheço essa passagem. Mas não tem problema, eu vou explicar para você. Não vou entrar no mérito da questão sobre as iguarias do rei, sobre o vinho que ele bebia, que não é essa a nossa intenção hoje. A nossa intenção é dizer que Daniel tinha um posicionamento. Ele falou: eu não vou me contaminar com esse manjar e com essa bebida. Ele se posicionou, porque ele acreditava que aquilo faria mal para si próprio. Então ele e os seus companheiros que estavam ali com ele decidiram não se contaminar. Mas há algo muito interessante dentro desse contexto, dentro dessa história. Daniel tinha sido exilado, já estava ali nas dependências do rei, estava ali no cárcere, aguardando. A história diz que Daniel, ele ficou 3 anos ali se preparando, sendo alimentado, sendo instruído na ciência dos caldeus, na sua língua. 3 anos é como se fosse uma graduação que ele estava fazendo ali em Babilônia. Ficou 3 anos ali se preparando, sendo preparado. Mas no primeiro dia que ele pisou os pés ali, ele mostrou que tinha posicionamento. Ele mostrou que ele tinha coragem de manter aquilo que ele acreditava. Ele se mostrou um jovem autêntico. E através dessa autenticidade, Daniel alcançou respeito daqueles que estavam ao seu redor. E é interessante que ele diz aqui, esse versículo diz: portanto, pediu, preste bem atenção nisso, portanto, Daniel pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não contaminar. E esse ponto eu quero abrir um parênteses aqui, porque é muito interessante. Porque Daniel, ele tinha uma coisa dentro de si mesmo. Daniel, ele tinha respeito às hierarquias. E quando nós temos um espírito excelente, que é o primeiro passo dos 7 passos para nós alcançarmos a excelência, é que Daniel, ele respeitava as hierarquias. O que quer dizer isso? Daniel respeitava aqueles que estavam acima dele. Daniel respeitava aqueles que chegaram primeiro. Daniel sabia respeitar aqueles que estavam numa posição elevada, sabendo até que um dia ele poderia chegar lá, mas ainda não era o seu momento. Então nós precisamos aprender a esperar o nosso momento.
porque o nosso momento chega, o seu momento chega. Mas você precisa, eu preciso, aprender a respeitar as hierarquias, nos preparar, como nós vamos ver que Daniel se preparou, e no momento certo vai chegar a nossa hora. Nós vamos conquistar aquilo que deseja o nosso coração. Nós vamos conquistar aquilo que está preparado para nós, porque aquilo que está preparado para mim e para você, ninguém tira. Aquilo que Deus preparou para você vai chegar. E você precisa confiar que a tua hora vai chegar. E Daniel, ele tinha respeito com essas hierarquias, e hoje, falando aqui para jovens, para pais, para avós, para educadores, hoje o que falta no jovem é o respeito às hierarquias. O que falta para o jovem é o respeito aos pais. Essa é uma característica fundamental para que nós tenhamos sucesso na nossa vida profissional e também espiritual. Respeito às hierarquias. E é interessante salientar algo também para nós pais, para nós maridos, esposas, que dentro dessa hierarquia nós precisamos considerar nossos cônjuges. Você sabia disso, que nós precisamos considerar eles com essa superioridade aos filhos? É uma questão hierárquica que quando nós não respeitamos isso, nós quebramos todo um ciclo. E nós começamos a ter problemas conjugais porque nós não conseguimos respeitar isso. Porque muitas vezes nós colocamos os nossos filhos acima dessa hierarquia, nós quebramos isso. E nós que somos da geração mais antiga, nós vemos que esse sistema funcionava. Eu acredito que até o século XXI, esse sistema funcionava, em que os pais, eles estavam acima dos filhos, havia um respeito. E eu não estou falando aqui daquelas famílias que espancavam seus filhos, daquelas famílias que arrancavam sangue dos seus filhos, não. Eu estou falando de uma questão de respeito. Uma questão em que quando o pai falava, quando a mãe falava, o filho ouvia. Ele entendia essa hierarquia que ele devia seguir. Ele entendia que os pais, eles eram uma instituição, ou melhor, eles são uma instituição divina nas nossas vidas. Então nós precisamos entender isso, o jovem precisa entender isso, e Daniel entendia isso. Para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre 7 passos para alcançar excelência na vida profissional, na vida na sociedade. E o tema dessa live é o jovem cristão e a sua carreira no mercado de trabalho. Nós estamos falando de como o jovem ele precisa se preparar para ele avançar na sociedade como Daniel avançou. Para ele ter sucesso como Daniel teve sucesso. E o primeiro passo, que é um espírito excelente, nós vimos aqui que Daniel, ele tinha respeito às hierarquias, porque quando ele decide no seu coração não se contaminar com o manjar do rei, com a bebida do rei, porque ele considerava que aquilo prejudicaria a sua vida, ele pede permissão ao chefe dos eunucos para que ele pudesse se abster daqueles manjares. E a história diz que o chefe dos eunucos se preocupou com aquilo e ele conversou com Daniel. A Bíblia diz que Daniel alcançou graça aos olhos do carcereiro, do chefe dos eunucos, mas ele conversou com ele e disse, faz um teste com a gente, porque o medo do chefe dos eunucos era o seguinte: ali havia vários jovens que ficariam 3 anos ali estudando para se apresentar perante o rei, e o medo dele era o quê? Se eu não der o manjar do rei para Daniel e seus companheiros, eles vão ficar raquíticos, vão ficar com um semblante triste, e eu vou perder a minha cabeça quando eu apresentar eles para o rei, e o rei vê que eles estão raquíticos. Mas Daniel falou o seguinte, faz um teste com a gente. Deixa 10 dias nós consumindo apenas legumes e água. E depois de 10 dias você pode fazer o que você quiser com a gente. E chegou no final de 10 dias, o eunuco concordou com a ideia de Daniel,
No final de 10 dias, eles estavam mais vistosos e mais bonitos do que todos os outros jovens que estavam ali. Então Daniel era um jovem de propósito, é um jovem que ele acreditava naquilo e ele se empenhava naquilo que acreditava. E o eunuco ficou espantado, porque comendo apenas legumes e bebendo apenas água, eles ficaram mais formosos do que aqueles outros jovens. Quero cumprimentar aqui o pessoal que está chegando. Pessoal, manda um joinha aí, manda um oi, comenta, para que nós interagimos juntos aqui nessa live. E nós já vamos partir para o segundo passo, desses 7 passos aí para nós alcançarmos a excelência, dentro do livro de Daniel. E o segundo passo é o planejamento estratégico. Planejamento estratégico. O jovem que deseja entrar no mercado de trabalho, ele precisa se planejar. Ele precisa criar estratégias que alavanquem a sua carreira profissional. E Daniel, nós vamos ver aqui no capítulo 1, verso 4, que nos diz que esses jovens que o rei Nabucodonosor pediu para trazer, para separar, olha só as qualificações que ele pediu nesse jovem. E hoje nós vemos que o mercado de trabalho é um mercado exigente. Você abre aí na internet as vagas de emprego, você vê só exigências. E no tempo passado, nós apenas com as nossas habilidades, algumas habilidades, nós conseguíamos nos inserir com facilidade no mercado de trabalho, mas hoje é diferente. Hoje, no mínimo, para se ingressar no mercado de trabalho, as empresas exigem um ensino médio. Então, o ensino médio ele se tornou uma coisa básica. Antes a pessoa falava, nossa, eu terminei o ensino médio. Era um boom, né? Uma coisa, consegui terminar o ensino médio. Mas hoje a exigência das empresas é tão grande que isso se tornou uma coisa básica. Aquele que não possui ensino médio, ele tem dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. E nós vamos ler aqui, ó, no capítulo 1, versículo 4 de Daniel, que diz assim, ó, esse é o pedido do rei Nabucodonosor para os seus soldados, tá? Jovens em quem não houvesse defeito algum de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução. Ele queria jovens instruídos, jovens que estavam fazendo um planejamento, jovens que estavam buscando conhecimento, jovens que estavam estudando, que estavam procurando se habilitar, que estavam se preparando. Então, instrução e que tivessem capacidade, jovens capazes, para assistirem no palácio do rei, que lhes ensinasse a letra e a língua dos caldeus. Então, Nabucodonosor, ele pede jovens que já tenham uma formação. Se nós formos considerar o palácio do rei como um mercado de trabalho hoje, o mercado ele pede pessoas qualificadas, pessoas habilitadas. Por quê? Ele queria que esses jovens estivessem no seu palácio, ali como conselheiros, e queria que esses jovens eles aprendessem a língua e a cultura do seu povo, dos caldeus. Então era necessário pessoas já instruídas, pessoas sábias, pessoas inteligentes, pessoas interessadas. E hoje o que falta muitas vezes é o interesse. Porque hoje a facilidade é muito grande. Hoje você abre a internet, você tem o YouTube, você tem tanta coisa que você quer fazer um cursinho ali, até gratuito. Você consegue adquirir qualificações para o mercado. Então você precisa se antenar, você precisa despertar. Os pais precisam orientar os seus filhos. Porque as coisas vão se afunilando e depois o pessoal vai falar, mas Deus não abre nenhuma porta, as portas estão fechadas e tal. Deus já te deu sabedoria e Deus te deu inteligência. E olha só, Deus preparou aqui uma live nessa tarde para falar sobre o assunto com você. Então, se você estava aí tirando uma soneca na sua vida profissional, você vai acordar agora. Porque eu estou dizendo aqui que você precisa se preparar, você precisa despertar, acordar. E não só o jovem, aqueles de meia idade também.
precisam cada vez mais evoluindo. Você sabia que quando você ocupa sua mente aprendendo alguma coisa, você evita vários problemas de saúde? Você evita o estresse, você evita Alzheimer, você evita depressão. Então, quando a sua mente está trabalhando, quando a sua mente está se exercitando, porque a mente da gente, o cérebro nosso é como um corpo, ele precisa se exercitar. Então, você estudando, você lendo, você buscando, você consegue exercitar o seu cérebro e você evita vários problemas de saúde. E ainda você se prepara para o mercado de trabalho. Então, aqueles jovens, eles tinham aptidões. Eles eram aptos a um trabalho, eles tinham qualificações, eles tinham cultura, eles tinham bom relacionamento. E eu abro mais um parênteses aqui sobre bom relacionamento. Relacionamentos interpessoais. A maior dificuldade hoje em dia, isso comprovadamente, através de estatísticas, a maior dificuldade hoje em dia das pessoas dentro das empresas é manter um bom relacionamento interpessoal. Pessoas difíceis de lidar, pessoas melindrosas, pessoas que não alcançaram aquele espírito excelente igual o Daniel alcançou. Então, pessoas, elas têm um preparo profissional, elas têm algumas aptidões, elas têm várias formações acadêmicas, mas elas não têm a capacidade de se relacionar com outras pessoas. Elas têm dificuldade em se relacionar, em trabalhar em equipe. São pessoas que muitas das vezes elas levam problemas particulares para dentro da empresa que ela trabalha. E chega lá, ela entra em atrito com várias pessoas. Então é um excelente profissional, é um técnico exímio na área em que ele trabalha, naquilo que ele exerce, mas ele precisa trabalhar em um grupo, então ele precisa se relacionar bem com as pessoas. E esse bom relacionamento, ele vale para toda a esfera em que nós nos encontramos, em todo o contexto, seja na família, seja na igreja, seja no trabalho. Nós precisamos, em todos os lugares que nós estamos, ser pessoas relacionáveis, pessoas que conseguem se relacionar bem. E a base de um bom relacionamento, qual é? A base de um bom relacionamento é o respeito. É saber o limite, até onde eu posso chegar. É saber me colocar no meu lugar. É saber, muitas vezes, não fazer brincadeiras que às vezes firam as outras pessoas. Porque às vezes aquilo que para mim é brincadeira, para outra pessoa não é. Então eu preciso saber dosar isso aí. Às vezes eu faço um comentário ali, a pessoa não gostou. Opa, você tem que ter um feeling, você tem que já identificar, opa, com essa pessoa aqui, eu já não posso lidar dessa forma. Com outra pessoa, eu já posso lidar. Então, existem várias personalidades. E nós precisamos começar a entender isso para que nós nos relacionemos bem com as pessoas. E um curso interessante que eu sugiro a você é o curso de gestão de pessoas. Você encontra aí na internet vários materiais a respeito de gestão de pessoas e eles trazem uma visão bem ampla para nós a respeito dessa forma de se relacionar. E quando nós conseguimos gerir isso, o nosso relacionamento se torna mais fácil até com os nossos filhos e com nossos pais, com o nosso cônjuge, porque nós sabemos lidar com vários tipos de personalidades e sabemos dosar nossas palavras, sabemos como nos comportar diante dessas pessoas. Então, o segundo passo é planejamento estratégico, e ainda dentro desse planejamento eu trago para você que Daniel, capítulo 1, versículo 20. Olha só o que vai dizer aqui para nós. E em toda matéria de sabedoria e discernimento, a respeito da qual lhes perguntou o rei, preste atenção nisso agora, este achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia no seu reino. Aqueles jovens que estavam ali e encabeçando essa equipe, eu posso dizer assim, Daniel, porque Daniel chega ali e já se posiciona,
ele já dá aquela palavra de posicionamento. Quando se passou aqueles 3 anos, em que eles ficaram se preparando, em que eles ficaram estudando e conhecendo a ciência e a língua dos caldeus, quando chega no final daqueles 3 anos, o eunuco pega Daniel e seus companheiros e leva perante o rei Nabucodonosor, e ele começa a fazer perguntas, ele começa a questionar aqueles jovens, conversar com eles, e quando ele vê, ele fica espantado, ele fica de queixo caído com a sabedoria, entendimento, discernimento que aqueles jovens adquiriram. Olha a importância disso. Aqueles jovens, eles já vieram com a preparação desde Judá. E quando chegam ali, se aplicam aos estudos. E o rei coloca ele perante os seus magos, os seus encantadores, os seus conselheiros, e eles têm uma palavra ali de excelência. Eles têm uma palavra de sabedoria, eles têm uma palavra de discernimento, da sua boca emanava luz. E é o que nós precisamos ter, é o que nós precisamos ser. Nós precisamos ter uma palavra de sabedoria perante aqueles que nos questionam. Perdão. Perante aqueles que pedem um conselho. Perante aqueles que vêm se abrir com nós com uma dor, com uma dificuldade. Nós precisamos ter uma palavra de sabedoria, uma palavra de ânimo, para que essas pessoas saiam consoladas, para que essas pessoas saiam edificadas, para que essas pessoas saiam saradas, para que essas pessoas saiam curadas. Então, o nosso propósito é edificar a nossa vida espiritual, nossa vida profissional, mas o nosso propósito é também edificar pessoas. É levar algo de bom para as pessoas. Muitas das vezes você tem algo de bom aí para passar e você está retendo. E você precisa transmitir isso. Hoje o mundo precisa de pessoas que transmitam boas coisas, que transmitam boas palavras, que transmitam um ensinamento de qualidade, idôneo. É isso que nós precisamos. E naquele momento o rei fica espantado, porque aquele pessoal que estava ali há todos aqueles anos com o rei, ele coloca Daniel do lado e Daniel é achado 10 vezes mais sábio do que aqueles magos e astrólogos. Então nós precisamos de um planejamento estratégico. Nós precisamos planejar a nossa vida. Nós precisamos planejar os nossos estudos para que lá na frente nós possamos produzir frutos. Quero mandar um abraço aqui também. Charles, Eunice, Odair, o pastor Ezequias Soares também está aí, o pastor Benedito Muniz. É uma honra estar aqui nessa live e vocês aí nos assistindo também. Nós estamos aqui falando sobre 7 passos para alcançar a excelência dentro do livro de Daniel. E o tema dessa live é o jovem cristão e a sua carreira no mercado de trabalho. Então falamos do primeiro passo, que é excelência, que Daniel tinha um espírito excelente. Falamos do segundo passo sobre planejamento estratégico. E agora nós vamos entrar no terceiro passo, que é muito importante. Preste muita atenção, se você puder, compartilhe essa live, deixa aí o seu comentário, compartilhe essa live para alcançarmos mais pessoas. Porque o mercado de trabalho está se afunilando, as coisas estão difíceis, mas com Deus teremos a vitória. E Deus, ele vem fazendo a parte dele. Ele vem fazendo a parte dele todos os dias. Mas agora, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos ter excelência no espírito. Nós precisamos ter planejamento estratégico. E nós precisamos agora, terceiro passo, proteção da mente e intelecto. Nós precisamos ter boa mente. Nós precisamos proteger a nossa mente. E nós vemos que Daniel, ele fugiu da contaminação que agia nos manjares do rei, que nós lemos há pouco. Daniel, ele se posicionou e fugiu daquela contaminação, porque aquilo ali prejudicaria também a sua mente e o seu intelecto. Aquilo ali traria um peso de culpa para Daniel,
por se contaminar com aqueles manjares ao qual os judeus não poderiam se contaminar. E hoje em dia, quantas coisas há ao nosso redor para contaminar a nossa mente, para tirar a nossa paz, para prejudicar o nosso intelecto. Então nós precisamos cuidar a nossa mente, do nosso intelecto, para que o mundo não contamine a nossa mente. E dentro desse contexto eu trago alguns problemas causados por essa contaminação da mente, em que muitas vezes nós não percebemos, e até conteúdos, ou inclusive conteúdos que nós digerimos nas redes sociais, eles prejudicam a nossa mente, o nosso intelecto. Então nós precisamos filtrar os conteúdos que nós adquirimos. Nós precisamos filtrar. E a contaminação do mundo atual, ela pode gerar muitas coisas. E a primeira delas é a contaminação mental. O que seria contaminação mental? Você já viu aquela pessoa que ela não está contente com nada? Ela sempre se sente para baixo, ela sempre acha que não tem capacidade. E às vezes a pessoa, preste bem atenção nisso, a pessoa entra numa rede social e ela começa a se comparar com as outras pessoas. E ela vê aquelas pessoas alcançando aquilo que querem, alcançando sucesso, comprando aquele carro novo, comprando aquela casa nova, concluindo aquele curso. E ela fica só olhando ali. Ela fica olhando, fica admirando aquilo ali, e ela começa a se sentir mal. E ela começa a dizer para si mesma, eu não consigo nada. Eu não consigo alcançar nada. E muitas vezes, essa pessoa já alcançou muitas coisas que outros também não alcançaram. Mas como ela entra naquele mundo ali, naquela rede social, naquele mundo, e ela começa a olhar para a vida dos outros, aliás, olhar somente aquilo que os outros postam. Porque quando você entra numa rede social, você não consegue enxergar o contexto que aquela pessoa está vivendo. Você não consegue enxergar o pano de fundo daquela história. Então, por trás daquilo tem muita coisa. Mas aí, nós olhamos ali na rede social aquela postagem daquela pessoa e só vemos o benefício, mas não vê o que teve por trás. Você não vê o contexto. Eu sempre gosto de usar um exemplo da pessoa que ela fica mergulhada ali na rede social. Ela fica ali olhando aquela pessoa, aí vê lá que um casal, ele comprou um carro novo. Por exemplo, um exemplo aí pra gente mentalizar isso. A pessoa comprou ali o carro zero e tal. E aí esse casal, esse marido, essa esposa que está olhando, chega no seu cônjuge e fala, nossa, a gente não consegue nada, você viu fulano lá, ele conseguiu, tirou um carro novo, tal. E aquele casal ali, ele fez um planejamento. Falou, nós vamos comprar um terreno, nós vamos construir uma casa. Aí eles estão ali por enquanto pagando aluguel. Então eles fizeram todo um planejamento. Só que eles se esquecem disso e começam a olhar para aquele carro zero que o outro comprou. Só que ele esquece que aquele outro lá, o planejamento dele é diferente. Ele não quer comprar uma casa, ou ele já tem a sua casa e agora ele está comprando o seu carro novo. Então, cada pessoa tem um contexto de vida diferente. Então não tem como a esposa chegar no esposo fazer uma cobrança para ele, ou o esposo chegar na esposa fazer uma cobrança para ele, baseado numa postagem em rede social de outra família que vive outra história, que vive outro contexto. Você está me entendendo? São contextos diferentes. E o que causa isso? Contaminação mental. A pessoa se sente mal consigo mesma. Ela sente uma insatisfação tremenda. E nós precisamos blindar a nossa mente de todas essas coisas. Nós precisamos blindar a nossa mente. Outra coisa que gera, essa contaminação gera pobreza de ideias, raciocínio limitado. Essa pessoa que tem pobreza de ideias é aquela que tem um raciocínio limitado, ela não enxerga algo melhor em nada. Ela sempre pensa com negatividade. Ela nunca planeja, ela nunca tem um sonho. Ela sempre está ali trabalhando, fazendo e reclamando, trabalhando, fazendo e murmurando, mas ela não senta e fala assim, ó, eu vou fazer um planejamento,
eu vou colocar nas mãos de Deus e vou trabalhar. Eu vou colocar na mão de Deus e vou me profissionalizar. Eu vou colocar nas mãos de Deus e vou me preparar e eu vou alcançar em nome de Jesus. É isso que nós precisamos. Blindar a nossa mente para que essa pobreza de ideias não nos alcance. Para que o nosso raciocínio não fique limitado e também nós não limitemos o poder do nosso Deus. Porque Ele tem poder. E aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Louvado seja Deus. Dificuldade de expressão, que também é uma das causas da contaminação mental, é introspecção. Aquela pessoa que se fecha para o mundo, se fecha para todos, não consegue se relacionar com outras pessoas e entra naquele contexto que eu estava falando ali também, que é o relacionamento na família, relacionamento na empresa, relacionamento na igreja. Nós precisamos nos expressar, nós precisamos botar para fora aquilo que nós estamos sentindo, nós precisamos conversar. E uma ferramenta imprescindível para o cristão é a oração. É falar com Deus aquilo que você sente, é falar com Deus aquilo que está preso dentro de você, para que você se liberte dessa introspecção, dessa dificuldade de se expressar. E você vai ver, quando você se libertar disso, dessa introspecção, portas vão abrir de uma maneira extraordinária na sua vida. Mas você precisa trabalhar em cima disso, você precisa se esforçar. E vamos avante. Decréscimo de inteligência e afeto, falta de afeição, falta de amor, falta de comunhão, falta de alegria. Nós fomos chamados para um bom propósito, nós precisamos ser pessoas alegres, nós precisamos levar a alegria onde quer que nós estejamos. Aí você vai perguntar, mas eu tenho que estar sorrindo a todo momento, a todo lugar. Não, não é isso, mas você ser uma pessoa alegre, uma pessoa contente, uma pessoa que transmite alegria para as pessoas. Hoje o mundo está tão difícil, pessoas entristecidas, pessoas magoadas, pessoas rancorosas. E é interessante que nós cheguemos nesses lugares e possamos transmitir alegria. Sabe aquela pessoa que chega num lugar e ela dá um bom dia, e aquele bom dia que ela dá, aquele cumprimento que ela dá, transforma o ambiente? Essa é a missão que nós temos também. É de transformar aquele ambiente, chegar, dar aquele bom dia gostoso. As coisas estão difíceis? Estão. Muitas vezes você está com problemas pessoais? Está sim. E eu reconheço isso. Mas pensa comigo, vai fazer diferença você chegar lá no seu trabalho de manhã e dar um bom dia com alegria? Ou vai fazer diferença você chegar lá com a cara amarrada, bom dia, e entrar, ou muitas vezes nem dá bom dia. A pessoa chega, nem bom dia não dá. Mas veja bem, nós reconhecemos que as pessoas têm dificuldades, mas nós estamos aqui falando de estratégias para que nós tenhamos uma vida transformada. Estratégias para que nós avançamos na nossa vida intelectual, profissional, espiritual. Então nós não estamos aqui bitolando a sua vida, dizendo que você, faça assim ou faça assado. Não, nós estamos disponibilizando estratégias para você. Então eu acredito piamente que um bom dia com alegria, um bom dia com firmeza, ele tem mais poder transformador do que eu chegar naquele ambiente já de cara fechada, cara amarrada, aí encontra lá outro colega de trabalho, outro companheiro que também que já está com a vida problemática, e aí imagina como é que vai ficar esse ambiente. Você imagina comigo, vai ficar um ambiente pesado. Então nós precisamos ter um sorriso no rosto, nós precisamos ter alegria, porque nós fomos iluminados por Cristo. Imobilismo, algo muito importante, muito interessante. É uma palavra que quase nós não ouvimos falar, mas o imobilismo, ele é uma oposição ao progresso. Pessoas que dizem assim, tá bom assim mesmo, e eu vou ficar assim mesmo, e eu não vou estudar, eu não vou me preparar, eu não vou ler, eu não vou fazer nada. E nós vemos o apóstolo Paulo lá, pedindo seus pergaminhos, seus estudos lá, seus livros, porque ele gostava de estudar, ele gostava de se preparar.
Aí nós vemos aqui Daniel, que é o contexto em que nós estamos estudando, que Daniel ele se preparou, seus amigos se prepararam, seus amigos estudaram. Ah, mas eu tenho dificuldade. Ah, eu não consigo ler, eu tenho uma dificuldade, me dá um sono para ler. Eu sempre falo para as pessoas, você quer pegar o hábito de leitura? Começa devagarzinho. Pega ali 5 minutos por dia de leitura. Na outra semana aumenta para 10 minutos. Na outra semana aumenta para 15 minutos. E você vai ver que daqui a pouco você está desenvolvendo essa habilidade de ler. E quando você desenvolve essa habilidade de leitura, você vai ver que janelas se abrem, portas se abrem, a tua comunicação melhora. E quando você tem uma boa comunicação, você tem uma melhor inserção no mercado de trabalho, você tem uma melhor inserção na sociedade, você consegue fazer com que as pessoas te ouçam de uma forma mais clara. E isso, ele abre muitos caminhos. A comunicação, ela abre caminhos. Você pode ver que tudo depende da comunicação. Para mim estar falando com você aqui, eu preciso ter uma boa comunicação para que você me entenda e para que esse conteúdo ele faça diferença na tua vida, e eu acredito que vai fazer. Esse conteúdo ele pode transformar a tua vida e a tua história. Esse conteúdo está baseado na palavra de Deus. Esse conteúdo está baseado na vida de um jovem que ele viveu com excelência dentro de um reinado, dentro de uma terra estranha, como exilado, mas ele perseverou e ele venceu. E aos seus 80 anos, ele estava ali finalizando esse livro de Daniel. Então ele alcançou a vitória. Ele conseguiu se adaptar àquele modelo de vivência. Ele teve uma flexibilidade. Mas nós vamos ver que ele se adaptou àquele sistema de convivência, mas ele não se contaminou. Ele se adaptou àquela cultura, mas ele manteve o seu posicionamento. Ele manteve a sua fé. Ele manteve a sua estrutura espiritual, a sua estrutura de caráter. Ele alcançou excelência naquilo que ele fazia. Então é possível estudar sim, é possível se qualificar sim, é possível avançar sim, mantendo o seu posicionamento. Então a proteção da mente e do intelecto é uma coisa de suma importância. E aí nós vamos ver aqui em Filipenses, capítulo 4, verso 8, algo muito interessante. Quero agradecer aqui mais uma vez a todos que estão nos assistindo. Se possível, compartilhe essa live para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra, por essa transformação, por esse conteúdo aqui preparado com muito carinho, para que nossos jovens, nossos pais, nossos avós, toda a nossa sociedade, ela possa aconselhar, ela possa se desenvolver, que nós possamos ser orientadores. Porque eu sempre digo isso, o jovem hoje em dia, ele busca orientação, em primeiro lugar, dentro de casa. Mas quando ele não enxerga essa consideração, quando ele não consegue essa orientação, aí ele vai buscar fora. Então, quanto tempo da nossa vida nós estamos investindo no conhecimento desse comportamento jovem? Quanto tempo nós estamos investindo da nossa vida em conhecer mais sobre a juventude para orientar nossos filhos? Quanto tempo nós estamos investindo da nossa vida nessa juventude? Quanto tempo nós estamos investindo na nossa vida em ferramentas que nos ensinem a como orientar melhor os nossos filhos, para que eles não vão lá fora buscar orientação? Porque eles buscam orientação lá fora quando falta orientação aqui dentro. Essa é uma realidade. Me desculpe dizer, mas eles buscam orientação lá fora quando falta orientação aqui dentro. Eles buscam conversa lá fora quando eles vêm conversar com a gente e a gente toda vez não tem tempo para conversar. A todo momento nós estamos ocupados, não podemos ali sentar 15, 20, 30 minutos para ouvir as suas demandas.
para ouvir as suas queixas, para ouvir os seus lamentos. Porque muitas das vezes eles só precisam ser ouvidos. Muitas vezes eles não querem nem que se fale nada, eles querem jogar para fora tudo aquilo. E quando eles jogam para fora aquilo, eles se sentem aliviados. E quando aquele pai, aquela mãe ouviu, ele vê que aquela pessoa, ela valoriza aquilo que ele é. Porque o que nós temos mais de precioso na nossa vida? É o tempo. A cada minuto, ó, eu iniciei essa live às 14 horas, já são 14h50, parece que o tempo voa. E o que eu falei no começo já foi. Ah, vai ficar gravado, beleza, mas já foi, o tempo passou. Nós estamos aqui há 50 minutos. Então, é precioso esse tempo. Nós vamos envelhecendo, nosso tempo vai se terminando. E quando nós abrimos nossos ouvidos para ouvir uma pessoa, nós estamos doando vida, nós estamos doando nosso tempo para aquela pessoa. E aí, quando você doa tempo para o seu filho, para ouvir a demanda que ele tem, para ouvir aquilo que ele tem, quando você abre uma janela para que ele possa falar de tudo, aquilo que ele sente, de tudo que aquilo que ele tem para dizer, ele não vai buscar lá fora. Ele não vai pedir orientação lá fora. Se você não faz isso, faça esse teste e você vai ver a diferença na sua vida. Tá ok? Então vamos lá para Filipenses. Lembrando que essa live ela vai ficar salva no YouTube, tá? Se você não puder ou não pôde assistir ela completa, e se quiser compartilhar depois, a live vai estar no YouTube, tá? No canal Ethos. Ok? Então, Filipenses capítulo 8, falando da proteção da mente e do intelecto. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, quando nós ocupamos a nossa mente com coisas boas, nós temos uma mente sã, nós temos uma mente sadia, nós temos um intelecto forte quando nós pensamos em coisas boas. E ainda Romanos 12:2 vai nos dizer: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha, está falando de mente, renovar a mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja Deus. Então, não nos conformamos com este mundo. Daniel não se conformou com a situação com que ele estava. Daniel, ele se posicionou e através da sua posição, Deus honrou Daniel. Preste atenção, Deus honrou Daniel através do seu posicionamento. Então nós precisamos renovar a nossa mente. Nós estamos aqui no terceiro passo, proteção do intelecto. Nós vamos ficar por aqui com essa live. E nós temos aqui mais alguns passos. Nós paramos no terceiro passo. Nós temos mais 4 passos. E no próximo sábado, nós vamos estar falando sobre ser generoso e cultivar bons relacionamentos, que é o próximo passo. Eu quero agradecer a você que esteve aqui até o final. E lembrando, espírito excelente, planejamento estratégico e proteção da mente e intelecto. Comece a trabalhar essas 3 coisas na sua vida e você vai ver que você vai ter uma vida transformada. Agradeço a todos que estiveram comigo aí. Uma boa tarde e fiquem com Deus.